Olá, boa noite. Boa noite, Deara. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Bianca. Rose. Que bom, que bom. Esse é realmente um assunto muito intrigante, né? Jair, a Rosilene, seja bem-vinda. Muito bem. Deixa eu contar para vocês, né, Alice? Começar a contar para vocês como surgiu esse tema, né? Como que eu pensei em trabalhar esse tema nesse momento que nós estamos vivendo, né? Ele veio para mim com o meu medo inicial quando a pandemia começou. Ou seja, né? Assim como todos vocês, eu senti muito medo, né? Os medos eles vão mudando, né? Suas formas, suas maneiras de acontecer aí durante os dias. Mas o meu primeiro medo, ele surgiu por um aspecto muito parecido com esse. Há 11 anos atrás, eu estava grávida, justamente quando estourou, né, a gripe A. Também era uma gripe que nós não conhecíamos. E naquele momento eu era uma executiva de empresa, né? Eu trabalhei 20 anos em empresas, sempre na área de gestão de pessoas e na área comercial. E eu estava grávida e ao mesmo tempo muito bem, dando treinamentos, trabalhando 14 horas por dia, né? Vocês mães que já ficaram grávidas sabem que a melhor posição, né, para nós grávidas, enquanto estamos grávidas, é ficar de pé, caminhando, né? Porque é muito desconfortável qualquer outra posição. Muito bem. Quando estourou a gripe A, era mês de maio. Aí no dia e o Davi iria nascer, né? Meu filho ia nascer no mês de junho. Então, o que aconteceu? Dia 14 de maio, né? Lá na empresa onde eu trabalhava, a área de direito, né? Advogado veio na área jurídica e falou: olha, saiu um decreto e todas as mulheres que estão grávidas, né, foram dispensadas do trabalho para ficar nas suas casas. E nossa, assim, a previsão dele nascer era dia 5 de julho, ainda tinha muito tempo, né? E eu vivia sempre com a agenda lotada, né? Aquela pessoa que precisava produzir muitas horas por dia para se sentir realizada, né? Para sentir que, uau, né? Valeu a pena. E aí eu fui, né? Então, obrigada, né? Orientada a ir para casa, porque seria uma gripe que, se eu pegasse, seria muito nociva para o Davi, né? Que estava na minha barriga. Porque, ao contrário dessa gripe, ela atingia todas as pessoas, mas era muito nociva para quem tinha o pulmão ainda em formação ou para os mais idosos, né, que têm seus pulmões já um pouco mais restritos, né, em termos de elasticidade, espaço e tudo mais. E quando eu fui para casa, eu entrei num medo. E foi justamente mergulhando nesse medo de estar em casa, estar isolada, estar com medo de pegar a gripe A, né? O meu ex-marido era aviador, né? É aviador, então ele viajava. Eu morava numa cidade que Florianópolis, onde a minha família não estava lá. E nesse contexto, então, eu estava sozinha. E eu fiquei isolada. E tinha que ficar isolada. Então, ele nasceu no dia 23 de junho, né? Então, do dia 14 ao dia 23 de junho, eu fiquei isolada e depois explodiu mesmo a gripe A em julho, né? Não aconteceu como agora, né? Não era um vírus assim que se pegava tão fácil como está se pegando agora. Mas era um vírus específico, né? Também não se tinha vacina, não se tinha defesa. E ele amedrontava mesmo, né? Aqueles que eram vulneráveis a ele. Então, eu acabei ficando em casa mais 2 meses praticamente isolada. Então, ao total, foram 3 meses e meio, né? Eu, né, e um bebê pequenininho, ora minha mãe, ora minha irmã, ora, né, o pai do Davi, mas nada se comparava à rotina que eu tinha antes, né, nessa empresa, que tinha 1.300 funcionários, eu viajava o estado inteiro e tudo mais. Foi nessa experiência com a gripe A
que eu tive uma depressão muito forte, principalmente pós-parto, e eu tive síndrome de pânico. E nessa experiência, né, de conhecer o meu medo, de conhecer a minha síndrome de pânico, justamente ligado a uma gripe, né, que foi o caso, porque eu fiquei com muito medo que o meu filho morresse. Esse era o meu medo específico, né? Então foi justamente nessa ocasião de viver essa experiência que, mergulhando no meu próprio processo de conhecer o meu medo, de acalmar-me enquanto crise de ansiedade, que eu me tornei terapeuta. Então, essa gripe que está chegando agora, né, o coronavírus, ele é como se fosse um remember, né? Como se eu fosse relembrar a maneira como eu cheguei até aqui. Parece estranho que eu tenha uma certa gratidão, né, a uma epidemia, né, porque ela mudou a minha vida, né, mas não a epidemia em si, mas o enfrentamento do medo que eu senti e as mudanças que esse medo causou na minha vida por eu ter olhado ele de perto, ficado íntima dele, vivido a dor, compreendido de onde vinha e então, né, consequentemente, me lançado aí corajosamente em ajudar outras pessoas a lidar. Tanto que eu acabo sendo, né, uma terapeuta um pouco efetiva, ou seja, trabalho bem, né, com clientes que estão em pânico, que estão em crise de ansiedade, que estão em estados, né, porque eu já vivi isso, então consigo ajudá-los um tanto quanto rápido. Então, contando isso para vocês, quando nos primeiros dias, né, da pandemia, o que que me veio, né? Me veio uma memória, então, que eu já tinha de medo, e eu só queria pegar o Davi na escola e trazer para dentro de casa e me trancar aqui e ficar aqui. Eu fiz isso, então, né, porque eu tinha consciência que eu já tinha vivido isso. Eu trouxe ele para dentro de casa, eu fiquei com ele, né, praticamente dentro da barriga, ou seja, agarradinha com ele num lugar seguro. E naquele momento, então, eu fiquei muito aliviada, porque parecia que eu já tinha forças para lidar com isso, eu já reconhecia esse lugar, eu sabia que nós iríamos vencer, né, essa epidemia juntos, porque nós já tínhamos passado por isso. Estou contando essa história para vocês porque eu, no começo, assim, quando eu senti isso e logo depois, eu comecei a me sentir um pouco culpada por estar bem. E aí, quando eu mergulhei profundamente nessa história, eu compreendi, não, mas eu estou bem diante da proteção do meu filho, porque isso já aconteceu antes, eu já fiz muita terapia, eu já compreendi muito, né, o meu comportamento frente ao medo de morte, para eu poder lidar bem com isso. Então, contando isso, é claro que eu já passei por outros tantos medos, né? Medos como provavelmente vocês também já estão sentindo. Fiquei com medo de perder os meus clientes, medo de, então, perdendo os meus clientes, né? Ficar sem dinheiro, medo de, sei lá, de ter que ter, talvez mais tarde, vender meu carro, vender minha casa. Todos esses medos já passaram pela minha cabeça e eu fui pegando um a um e trabalhando. Muito bem, mas agora eu quero ajudar vocês a compreenderem uma das maneiras que eu aprendi e aprendo no meu estudo de Pathwork, que é psicologia com espiritualidade, a lidar com o medo. E aí eu quero perguntar para vocês, porque a gente vai ficar fazendo um exercício, né? Vou estar usando exemplos. Eu pedi até permissão para uma cliente minha que nessa experiência com o coronavírus entrou numa crise de ansiedade e nós fizemos aí, né, 3 sessões e conseguimos baixar de um nível assim 10, né, máximo de ansiedade para um nível 4, para ela poder então estar olhando para isso e eu vou trazer a experiência que nós vivemos juntas, né, que na verdade diz respeito a esse sintoma dela recentemente. Mas eu gostaria de perguntar para vocês se vocês conseguem especificar o medo que vocês estão sentindo agora. Por que isso é importante?
Porque quando a gente não especifica, ele fica solto, ele fica vagando uma série de pensamentos negativos. E normalmente, quando a gente não especifica, a gente não objetiva o medo. E quando a gente não objetiva o medo, ele fica vulnerável a se encaminhar para o medo da massa, o medo das mídias, o medo da vizinha, o medo dessas ondas que vão passando e nos trazendo informações de vários tipos. E se a gente não estiver bem consciente, peraí, mas eu tô com medo de quê? Qual é especificamente o meu medo? Ele vai mudando, ele vai vagando de um lugar para o outro e eu só vou me sentindo cada vez mais desconfortáveis. Então, quem quiser participar aqui, vai colocando, né, na descrição. Você está com medo especificamente de quê? E se você não sabe especificamente de quê, faça uma experiência. Eu estou com medo de morrer? Eu estou com medo que alguém da minha família morra? Eu estou com medo de perder o meu emprego? Eu estou com medo de ficar sem dinheiro? Eu estou com medo de sofrer? Qual é o seu medo? Vai colocando aqui, porque aos poucos a gente vai trabalhando dentro das questões que vocês estão vivendo, né? Enquanto vocês vão colocando os medos específicos de vocês, eu vou convidando vocês a fazer outros exercícios, tá? Então, um outro exercício que eu quero que você faça é medo da própria crise de ansiedade, medo do medo. Muito bem, ótimo você ter colocado isso. Então, são todas camadas, né? Quando a gente não conhece os nossos sentimentos, quando a gente não reconhece de onde eles vêm, nós vamos criando camadas, né, de sentimentos, e o medo é uma das camadas, não é uma das primeiras camadas. Normalmente a gente tem primeiro uma camada de tristeza, depois a gente tem uma camada de raiva, depois a gente entra no medo, depois a gente entra na ansiedade, depois a gente entra no medo de ter medo. Então, assim, o medo de ter medo é um dos níveis, né, de já estar entrando aí num pânico, né? Mas não se preocupe, porque nós vamos trabalhar aqui. Obviamente, não é a minha expectativa, né, curar todos os medos de vocês, mas trazer um pouco, né, do entendimento, um pouco de luz a essa escuridão que era o medo, né? Medo de ser infectado e morrer, medo de pegar o vírus e não resistir, isso mesmo. Então, ó, medo de morrer, medo de aumentar o meu medo, ou seja, de ter mais medo ainda do que eu já estou tendo. Ótimo. Vamos trazer um pouco de estrutura do medo, como que ela acontece. Então, um outro exercício que eu quero que vocês façam é o seguinte: sofrimento, muito bom. Desse medo específico que vocês estão colocando aqui, faz um exercício agora que é de racionalizar, objetivar, trazer para fatos concretos e se pergunta o seguinte: ele é um medo real ou ele é um medo fantasioso? O que é um medo real? O medo real é, de fato, do outro lado da porta tem um perigo e se eu sair, eu poderei sofrer este perigo. Esse medo é real. E como é que a gente combate o medo real, né? Tem algumas clientes que estão aqui, a gente está falando bastante sobre isso no nosso dia a dia, né? De terapia. Como é que a gente combate um medo real? Combate não, como é que a gente, na verdade, gerencia um medo real? Assumindo a responsabilidade por ele. Como é que a gente não assume a responsabilidade para o medo real? Quando mesmo sabendo que tem um perigo do outro lado da porta, a gente se coloca em risco. A gente é negligente com a gente mesmo, a gente não se protege, a gente é imprudente, né? E a gente acaba, então, se colocando em risco. Nessa hora, eu tenho sim um medo real. Existe um vírus lá fora que eu posso ser infectado. Isso é real. Agora, o quanto eu me arrisco ou o quanto eu utilizo dessa informação concreta, assumo a minha responsabilidade de que é eu que tenho que me cuidar, porque a imunidade é minha,
O corpo é meu, eu preciso mantê-lo saudável para lidar com isso, eu preciso me proteger. Então, o quanto eu estou me responsabilizando por esse medo real. Então, medo real, ele existe, ele é legítimo e a gente trata de gerenciá-lo com responsabilidade. Bom, eu estou fazendo tudo certo. Vamos lá, né? Estou seguindo com vocês. Digamos que você esteja fazendo tudo certo. Você está se responsabilizando. Você está pedindo para os seus familiares fazerem toda a proteção, né? Aquela de chegar em casa, de tomar um banho, de tirar as roupas, de botar na máquina. Você está cuidando da sua imunidade. Você não está saindo de casa e se colocando em risco. Digamos que você esteja fazendo tudo certo. Não existe nada fugindo ao teu controle. Bom, daí nessa hora você precisa confiar, né? Confiar a alguém maior que você mesma, que já está se protegendo, confiar a alguém maior que os seus familiares que já estão te respeitando, já estão se respeitando e criar essa confiança. A gente vai voltar nela daqui a pouco. Agora, se você não está se responsabilizando diante de um medo real, então o seu medo vai aumentar. Porque cada vez que você perceber que você não agiu em respeito a si mesma, o medo vai vir. Cada vez que você perceber que você não se cuidou, que você não exigiu que os seus familiares se cuidem por respeito a eles e por respeito a você também, você está se abandonando, você está se distraindo, você não está assumindo a responsabilidade. Você não está lidando como um adulto. Tu tá lá na tua criança que tem medo, que não quer que nada de mal te aconteça, só que tu quer que todo mundo cuide de ti, né? E você não assume essa responsabilidade de se cuidar. Muito bem. Então, te pergunta se o teu medo é real, né? Como é que a gente fica com medo de morrer? Dá para ficar com medo de morrer antes medo de ter um risco de morte? Então, o medo de morrer não é real. Ele é real para quem está infectado lá no hospital, numa situação grave. Aí é um medo real de morte. Mas se não é o teu caso, então você não está lidando com o medo real. Você está lidando com um medo fantasioso, um medo imaginário, que não é de um adulto que discerne as coisas de maneira saudável. Existe um comportamento não saudável de olhar para esse aspecto que você está olhando. Então, primeiramente, paradigmas do medo. Eu preciso desmistificar que todo medo é bom. Não, todo medo é bom, não. O medo é real, é importante que a gente tenha para a gente se proteger e se responsabilizar pela nossa vida. Agora, o medo fantasioso, ele não é bom. Ele nos trava, ele nos paralisa e ele traz muito sofrimento. Então, vamos olhar para esse? Porque a maior parte dos medos que nós estamos vivendo não são reais. E aí eu quero trazer para vocês essa clareza, né? Ou um pouquinho dela. Então, quando um medo não é real, ele não é um medo desse momento apenas. Ele é um medo que você pode se perguntar assim: eu já senti esse medo antes? Em algum momento da minha vida, em algum outro momento da minha vida, eu senti uma emoção parecida com essa, como eu tinha sentido da questão da gripe A? Quando eu era criança, essa sensação ela aparecia na relação com alguém? Eu mesma passei por esse medo, ou alguém da minha família, meu pai, minha mãe, ou algum irmão? Porque se você já puder ter clareza de algum reflexo, algum insight, algum flash de que esse medo se parece com algum outro medo que você já sentiu, então a gente começa a ter aqui um caminho de olhar para onde talvez esse medo tenha sido construído. Muito bem. Uma pergunta para nos ajudar nesse sentido. Todos nós, humanos, né, seres humanos,
sentimos uma falta de alguma coisa na nossa infância. Então você vai tentar identificar qual foi a tua, tá? Ou nós nos sentimos desprotegidos, e aí você que tem medo de morte, pode ser ligado a esse tipo de medo, ou seja, medo de não ter sido protegido suficientemente. Você pode ter sentido medo de não ser visto, reconhecido, né, em essência. E aí o teu medo, ele vai ficar mais em perder o trabalho, de não ter sucesso profissional, de perder muitas faltas na infância, isso mesmo. Quem tem medo teve medo, né? Aliás, sentiu falta de ter sido reconhecido ou visto pelos pais, né? Vai sentir mais medo agora de ficar sem dinheiro, vai sentir mais medo de perder o trabalho, vai sentir mais medo de perder o status, vai sentir mais medo de que a sua imagem seja deflagrada, que ela seja diminuída, que você perca aquilo que você construiu até agora na sua vida em termos de sucesso. E se você sentiu falta de ser, então, protegida, vista, se você sentiu falta de amor, de ter sido amada realmente, então você pode sentir muito medo de você morrer, como se você não, né, fosse então cuidada. Então, muito bem, vamos entrar nisso, né? Nós só podemos, né, entrar em contato com a verdade se nós tivermos consciência. Então, primeiramente, eu tenho que tomar consciência se é um fato, se é um medo real ou não é. E aí eu vou contando uma nova história para o meu inconsciente, né? Pegando aqui tua pergunta. Eu começo a contar para o meu inconsciente assim, ó. Olha só, eu tô com a minha imunidade boa, ou estou me cuidando, eu estou doente, né, de outra doença, mas eu estou sendo tratada. Eu estou respeitando a minha proteção. Eu estou pedindo para que os meus familiares respeitem a minha situação. Você vai contando para você, né, que você tá bem. Isso a gente fala que é entrar em contato com o aqui e agora, com o presente, com a objetividade do aqui e agora. Não é algo que você vai conseguir fazendo uma vez só, né? E muitas vezes você vai ter que ser ajudado sim a fazer isso. Se a intensidade desse medo é muito grande, é muito difícil você conseguir fazer esse exercício sozinha, né? Porque o teu inconsciente, né, que é o caso, o teu inconsciente, ele não entende, como no inconsciente nós temos todas as nossas imagens, as nossas histórias, os nossos filminhos de medo, o nosso inconsciente quer nos proteger de entrar em contato com essa dor. Então, ele reluta em não ter medo, porque ele teme que a ausência de medo vai matar você. Então, nós precisamos muitas vezes de ajuda e nós precisamos fazer muito esse exercício de ficar conscientes da nossa saúde, consciente do que estamos fazendo e nos responsabilizar por isso. Muito bem, mas eu quero atrelar o medo a essa questão, né, dessa falta. Então, nós temos muito medo, os medos de agora, eles são muito vinculados às faltas que nós sentimos quando nós éramos criança. Então, eu quero trazer o exemplo de uma cliente que sentiu muito medo agora, e esse medo, ele era um medo de uma crise de ansiedade, de pânico, para contar para vocês como é que esse medo, ele se constitui na nossa vida, tá? E aí vocês vão podendo também colocar aqui alguma experiência de infância que vocês vão lembrar agora. Ela me ligou e me disse o seguinte: eu preciso de muita ajuda, porque eu estou entrando em crise de ansiedade todos os dias e é praticamente um pânico. E desde que essa epidemia começou. Muito bem. Aí começamos a fazer a primeira sessão. Eu perguntei para ela:
é, eu vou usar um nome fictício aqui, que não é o nome dela, vamos chamar ela de Maria, tá? Eu disse, Maria, deixa eu entender, você tá com medo de quê exatamente? E ela falou, eu tô com muito medo de ficar desprotegida desse vírus, né? De poder pegar esse vírus e realmente ser infectada e sofrer por causa disso. E aí eu perguntei para ela, Maria, mas você lembra de ter sentido um medo parecido com esse na sua infância? E aí ela trouxe com bastante clareza, eu acho que isso já era, né, algo que vinha em consciência dela, que não era um medo natural, comum, ela se comparava com as outras pessoas e percebia que era um pouco exagerado esse medo que ela tinha. E aí ela falou, sim, é um medo parecido com o medo de trovoada que eu tenho. E aí eu falei assim pra ela, de trovoada? Daí eu falei, me conta um episódio em que você lembra, né? Então que você vivenciou esse medo de trovoada. E aí ela trouxe claramente. Ela falou, olha, estávamos todos numa festa, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, e veio uma trovoada muito feia. Eu tinha em torno de 8 a 10 anos, o meu irmão 1 ano e meio mais velho que eu. A minha mãe, que também tinha medo de trovoada, pediu que nós dois socorrêssemos em casa para fechar a casa. Então, nós dois fomos para casa para fechar a casa. Mas a trovoada veio tão rápido que a gente não deu conta de fechar a casa. E aí houve muito medo, eu fiquei com muito medo, porque o vento sacudiu as portas, o vento sacudiu as janelas, choveu dentro, né? As cortinas todas se esvoaçaram e eu fiquei com muito medo mesmo. E eu perguntei, mas o teu irmão não significava, né, algum tipo de proteção para você? Ele falou não, porque ele era pequeno, né? E eu não me senti nada protegida. Então a gente chegou, né, no medo central dela, né? Que é o quê? O sentimento de ter vivido um medo, um trauma, algo muito profundo, aonde ela se sentiu o quê? Desprotegida. E eu falei, mas Maria, você não é mais uma criança agora, né? Por que que você ainda tem medo de trovoada? Ela disse, não sei. Então pega aquela pergunta, né? Como é que a gente conta para nós mesmos quando é um trauma nesse nível, né? Que esse medo não faz mais sentido porque você já ficou uma adulta. E aqui é onde eu quero entrar. Todos os medos fantasiosos que nós estamos sentindo agora não é um medo do adulto, ele é um medo da criança. E ele já foi sentido antes. Todas as nossas emoções, a estrutura das nossas emoções, elas são sentidas do zero, mais ou menos, até por volta dos 12 anos. E se sempre teve medo de trovoada, ó, tem uma parceira então. E se você viveu, né, vários traumas, ou nem tem vivido traumas, mas você viveu a tua experiência da infância, você gravou imagens e aquelas imagens causaram sentimentos, onde você ficou muito magoada, onde você se sentiu muito desprotegida, onde você teve muito medo, onde você se sentiu muito inferior, inadequada, onde você se sentiu, enfim, né, rejeitada, abandonada. Todos esses sentimentos que nós sentimos mais ou menos até essa idade, infelizmente, como nós não somos ensinados, nós não somos educados sobre conhecimento emocional na nossa infância, a gente acaba o quê? Levando para o resto da vida. Vocês já se perceberam? Nós recebemos conhecimento bem cedo do nosso corpo mental, né? As palavras são do corpo mental. O nome das coisas são do corpo mental. Concorda que as coisas todas no mundo poderiam existir sem nome? Mas elas têm um nome, né? Então, a nossa mente é quem cria palavras, quem cria matemática, quem cria geografia, quem cria história, tudo para o quê? Explicar o mundo para nós. Então, a gente nasce e logo nós somos colocados para desenvolver a nossa mente. O corpo, que é o nosso outro, né, corpo físico, também. De que maneira? Muito cedo, né? A gente já gatinha,
a gente aprende que tem uma mãozinha, a gente aprende que tem um pezinho, a gente caminha, a gente vai o quê? Aprendendo a usar o corpo, manifesta-se através da boca, das mãos e dos pés. Nós vamos aprendendo a lidar com o quê? Com o nosso corpo, a gente vai aprendendo sobre o corpo. O nosso corpo sentimental, emocional, que é um outro corpo que nós temos, além do espiritual, né? Você não precisa acreditar nisso, eu acredito. Ninguém nos traz conhecimento. Nós vivemos emoções e sentimentos o tempo inteiro, mas na nossa infância, nós não recebemos esse conhecimento. Nós não somos educados para reconhecer, nós somos educados para reconhecer quando o nosso pé está machucado, quando a gente não falar uma palavra certa, quando a gente não aprendeu direito na escola, quando a gente tirou uma nota baixa, né? Ou quando a gente não tem tanta habilidade física igual um outro colega. Nós aí somos educados a entender isso. Mas nós não somos educados para entender por que a gente está chorando, compreender quando estamos sentindo uma raiva. Nós não somos validados os nossos sentimentos. Né? Nós somos ridicularizados se choramos, nós somos ridicularizados se nós não temos tanta habilidade física, nós não podemos ficar tristes, nós não podemos chorar, nós não podemos ser fracos, nós podemos ser inadequados. A gente tem que estar sempre em perfeito estado, obedientes, saudáveis e com sucesso. Essa é a regra que a gente entendeu, né, da nossa infância. O que a gente faz então com o nosso conhecimento emocional? Ignora. Nós fomos ignorados por ignorância e ignoramos até hoje nossos sentimentos e nossas emoções por falta de conhecimento da importância de a gente olhar para isso. Então, não há como a gente compreender os nossos medos, e ele vai aumentando de nível se a gente não tomar cuidado, sem que a gente conheça como é que são as nossas emoções, sem que a gente conheça os nossos sentimentos e sem que a gente perceba que essas emoções e esses sentimentos, eles aconteceram como aconteceram, a raiva, a rejeição, a angústia, a impotência, né? O medo, a ansiedade e tudo mais, eles aconteceram como aconteceram porque na nossa infância alguma necessidade que nós tínhamos muito forte, ela não foi atendida. Então, necessidades não atendidas de proteção é universal, é uma necessidade, digamos assim, mãe, né? Base. Protegidos, amados e reconhecidos são necessidades que todos nós temos. Mas nós vamos acabar ficando identificados com um desses sentimentos. Na relação com quem, gente? Na relação com pai e mãe. Por quê? Porque quando a gente nasce, né, é quem está ali para contar pra gente como o mundo é. E aí o que acontece? O que aconteceu com a Maria? Olha só que interessante, vamos entrar nessa parte do sentimento. A Maria ficou super com muito medo. E o que ela entendeu? Ela fez o que nós chamamos nessa psicologia que eu estudo, do Petor, a gente chama ela criou uma conclusão errada sobre aquele episódio. O que ela entendeu naquele episódio? Ela entendeu o seguinte: o meu pai e minha mãe não me protegeram. Se o meu pai e a minha mãe, que são as pessoas que eu mais confio no mundo, não me protegeram, ninguém nunca vai me proteger. E ela criou uma imagem, um entendimento errado sobre isso. Muito bem, a Maria ela seguiu a infância dela com essa defesa, né? Com essa proteção. Então ela teve um medo real naquele momento, um medo de trovoada. Ela é uma criança, é real que ela tenha medo de trovoada. Ela não domina os céus, as montanhas, os raios, as nuvens e tudo mais. Ela simplesmente vivencia aquilo e na sua experiência ela vai percebendo se aquilo é perigoso ou não é. E muito pelos que os pais falam. A mãe dela já tinha medo, então ela já entendeu que, poxa, se a minha mãe tem medo e eu também tenho medo, a minha mãe não vai me proteger. E ela entendeu que o pai também não protegeu, então ela entendeu que ninguém nunca
vai me proteger da trovoada. E aí ela generalizou, que é o que a gente faz. Ninguém nunca vai me proteger de nada. E aí ela foi crescendo. Como essa emoção e esse medo não foi trabalhado na infância, o que aconteceu? A Maria seguiu a vida e foi para a fase adulta com medo de trovoada. Entendendo o quê? Entendendo que esse medo na fase adulta, ninguém ia protegê-la. Muito bem, mas tem uma perguntinha muito importante que eu quero que vocês anotem aí. Vocês estão com esse medo, certo? Que vocês me disseram. Responda uma outra pergunta. O que você tem feito para não morrer desse medo? Mesmo que seja um medo da morte, eu estou com medo de pegar o vírus e me infectar. Muito bem, mas essa é uma pergunta relacionada a isso, né? Tá travando? Vamos ver se tá travando com mais alguém. Uma outra pessoa pode me dar um feedback também. Vamos ver se você consegue responder essa pergunta. O que você tem feito para isso mesmo, não morrer desse medo que você está sentindo? Quando eu perguntei para Maria, você cresceu, né? Ah, legal. Você cresceu e você continuou com medo e continuou com a ideia de que não seria protegida por ninguém. O que você fez para evitar então essa morte? E aí Maria me disse, eu comecei a rezar. Eu comecei a rezar muito, rezar. Aí eu perguntei para Maria, mas Maria, tu começou a rezar para quê? Ela falou, eu comecei a rezar para ser forte. E aí eu falei para ela, mas então Maria, o que tu entendeu daquele episódio lá da trovoada quando tu sentiu medo? E aí ela disse o seguinte, eu entendi que eu era fraca. Então ela criou o quê? Uma imagem dela de fraca e ela entendeu que ninguém ia proteger. E ela foi para a fase adulta entendendo assim, eu sou fraca, eu não consigo me proteger. Eu preciso de alguém para me proteger. Como o pai e a mãe não protegeram, ela começou a buscar a oração. Só que a Maria ia rezar e eu perguntei para ela, como é que você rezava, Maria? Aí ela falou assim, eu rezava toda vez, toda noite, para que eu tivesse coragem, para que Deus me desse coragem, para que eu tivesse coragem. A coragem, nesse caso, dentro do estudo que eu faço, é o quê? Como eu me sinto fraca, né? Porque eu não me senti protegida, então eu entendi que eu tenho medo, eu tive medo e eu tenho medo porque eu sou fraca, ninguém vai me proteger. Eu crio uma imagem de que eu tenho que pedir de fora, que é onde eu vou buscar a minha proteção, a coragem que eu julgo não ter. A gente chama isso, então, né? De nós negarmos a nossa necessidade de proteção, buscando, então, um eu ideal forte. Então, eu quero ser forte para nunca mais sentir aquele medo. Só que isso não é possível. Por quê? Porque o ser fraco foi uma imagem distorcida que a Maria criou dela. E em cima de uma imagem distorcida, eu sempre vou buscar um eu ideal, uma solução, um remédio distorcido. Então, nós temos muitas ideias distorcidas sobre nós na infância que aconteceram diante das experiências que nós vivenciamos, que causaram sentimentos de dor. Sentimentos, na verdade, que magoaram a nossa alma. Ficou lá na nossa alma esse sentimento que fazia sentido na gente como uma criança, mas não faz mais sentido na gente como adulto. Mas como nós não curamos essa dor, como nós não olhamos para ela, como nós fugimos dela, a gente aprendeu a fugir, ela continua se manifestando. E a Maria, olha o que aconteceu com a Maria. Eu falei, mas Maria, então, tu começou a rezar, e quando tu rezava,
para pedir coragem, o que acontecia? Aí ela falou o seguinte: eu pedia coragem e a coragem não vinha. E eu pedia coragem e a coragem não vinha. Porque eu me achava uma fraca, eu queria ser corajosa, porque se eu fosse corajosa, eu não precisava entrar em contato com essa falta de proteção que eu sentia e eu podia passar por isso. E quanto mais eu rezava para ter coragem, mais eu percebia que eu duvidava então, né, da fé, da minha fé, porque o medo continuava. E o que aconteceu com a Maria? Ela começou a achar a fé dela fraca. Porque como ela pedia coragem, porque ela entendia que ser corajosa a liberaria desse medo, ela começou a rezar para ser corajosa. Só que o medo não passava. O que ela entendeu? Deus não existe para esse medo meu. A minha fé também é fraca. E quando ela então pensava que a fé dela era fraca, ela alimentava mais ainda o medo. E ela alimentava mais ainda a dor da alma dela, que é de ser desprotegida. Tudo na fantasia. Porque enquanto um adulto, ela sabe se proteger da trovoada. Ela sabe olhar para o céu e perceber quando uma trovoada está chegando. Ela sabe quais são as regras de ficar desprotegidos de uma trovoada. Ela sabe que não é bom ficar em lugar aberto, não é bom ficar perto de árvores, né? Ela sabe que ela precisa ir para dentro de casa e lá ela está protegida. Mas nada disso aliviava Maria, porque ela ficou com dúvida da proteção divina também. Então ela ficou sem proteção nenhuma. Então veja se você não se identifica um pouco com isso. E aí o que acontece? Quando nós vamos tentando, né? O oposto do fraco é o forte. Vamos tentando, né? Que a nossa vida vá negando a nossa necessidade de proteção. E, então, né? Criando essa obsessão em ser forte e não atingindo, né? Em 100%, eu alimento o meu medo. E quando, né? Eu alimento o meu medo, eu vou abrindo mais feridas ainda dentro de mim. Então pergunte-se. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de quem se sentiu, um outro exemplo, por exemplo, alguma criança que na sua infância achou que a mãe não lhe dava atenção tanto quanto ele precisava. Então, uma necessidade dessa criança não foi atendida porque uma necessidade da criança não foi atendida de receber amor como ela queria, né? E aí ela cria uma generalização. A minha mãe não me ama, né? A minha mãe não me ama. Daí ela precisa justificar, né? Por que ela não é amada pela mãe? Então ela pode justificar coisas do tipo assim. São só exemplos, tá, gente? Não é sempre desse jeito, né? Cada um tem a sua história, né? Por isso que a gente faz terapia, se aprofunda e tudo mais. Mas essa criança, então, ela entendeu que ela não foi amada o suficiente e ela pode ter entendido que ela não foi amada o suficiente porque ela não era tão importante assim. E ela vai então para um lugar de inferioridade. Ela se sente menos, ela se sente inferior, ela se sente não tão importante a ponto de receber a atenção da mãe. E aí ela generaliza: as mulheres nunca vão me amar. Bom, aí como a gente se protege, né, dessa dor de nunca ser amado, porque instintivamente nós sabemos que queremos ser amados o tempo inteiro. Então a gente cria um oposto da inferioridade. Qual é o oposto da inferioridade? Eu vou ser superior. Eu vou ser superior aos outros. Eu vou ser superior a todos. Então, vamos dizer que essa criança entende que para ser superior, ele tem que ser muito bonito. Porque ele entende que essa é uma estratégia
para ser amado pelas mulheres. Aí ele cria uma imagem principal errada. Por quê? A mãe talvez não tivesse, talvez fosse tímida, talvez ela não tivesse tanto afeto físico, talvez ela não tivesse recebido, né, uma educação dos pais ou recebido esse amor de beijo, esse amor mais de brincar, esse amor mais de se divertir com a criança, enfim, né? Eu tô aqui imaginando coisas que ela precisa, né? E ela não entendeu isso, porque a criança não entende mesmo, ela não tem capacidade de discernir, capacidade cognitiva, né, para estar entendendo tudo isso. Então ela simplesmente cria uma ideia sempre negativa dela, né? Eu não mereço amor, eu sou menos, eu sou inferior, eu não sou tão importante, eu não sou tão interessante, né? E aí estabelece o oposto disso, né? O oposto disso, então, ele tem que ser muito interessante. Eu tenho que ser bonito para chamar atenção. Eu tenho que ser uma pessoa de sucesso. E aí, digamos que essa mãe, né, ela não era tão afetiva assim, ou não, né, brincava tanto, ou não beijava tanto, enfim, né, não atendia a necessidade daquela criança, mas tinha uma coisa que ela fazia. Quando essa criança tirava notas boas, ela elogiava, ela valorizava a nota, né? O que que ele pode ter entendido como uma imagem distorcida daquela percepção dele, que acaba podendo levar para o resto da vida. Ele pode ter entendido assim, ó. Se eu tiver sucesso, notas altas, né? Sucesso, dinheiro, eu não vou receber exatamente o que eu queria, mas eu vou receber uma coisa parecida com aquilo que eu queria, que é muito legal também. E aí nós temos, sabe quem? Todas aquelas pessoas que buscam sucesso profissional, que buscam sucesso pessoal, que buscam também a questão da beleza filha. Claro, todos nós vamos nos identificar com alguma coisa, né, Ana? Nós vamos querer ter sucesso, querer. E sabe de uma coisa? Essa pessoa vai ter sucesso, porque ela vai ficar obstinada em perseguir o eu ideal dela. Só que sabe qual é o problema? Como foi uma saída secundária para a necessidade que ela tinha de ser amado, nunca vai preencher totalmente o vazio. Então, você que está com medo agora de perder teu emprego, de perder teu status, de ficar sem dinheiro, provavelmente a falta, né? Aliás, a falta que você sentiu quando você era criança é de ser visto, reconhecido na sua importância, mas você era elogiado quando você se saía bem. E aí você entendeu exatamente essa imagem. Se eu tiver sucesso, eu vou ter um ganho secundário, que não é exatamente o que eu quero, mas também é bom. E aí são aquelas pessoas que têm sucesso profissional muitas vezes, mas correm o grande risco de nunca atingir a plenitude no amor afetivo, porque entende errado, entendeu e gravou essa fala. Eu não vou ser amado pelas mulheres, mas eu vou ser amado se eu tiver sucesso, dinheiro, se eu for bonito, se eu for, né? Enfim, se eu tiver uma imagem grandiosa, então eu serei amado. E aí nunca vai ser totalmente amado, né? Vamos pegar uma outra. Já falei da desproteção, né? E falei da desproteção e falei da questão da falta de ter sido visto, né? Agora vamos falar da falta de se tivesse sentido falta de ser amado, literalmente amado, né? Quem sentir essa falta é porque já tentou ser visto e reconhecido e não deu certo, e também já passou pela desproteção. E aí juntou esses dois e falou assim: não, realmente eu não mereço ser amado, né?
porque provavelmente eu devo ser inadequado. Eu não devo ser alguém passível, né, de amar. E aí eu posso entender o quê? O amor não existe. O amor não existe. Então eu vou evitar o amor. Então essas pessoas normalmente, elas encontram saídas para racionalizar. Elas ficam racionais, né? Elas trazem aquela percepção assim, não, né? Eu me basto, eu sei me virar sozinha, eu encontro uma saída. Ela racionaliza, né, as coisas para não entrar em contato com a necessidade. Então, meus queridos, os medos que vocês estão sentindo agora, eles estão diretamente ligados às necessidades que não estão sendo atendidas na vida de vocês nesse momento. Ou de vocês se sentirem protegidos, ou de vocês se sentirem vistos, né? E que a importância de vocês, né, seja reconhecida, ou de vocês estarem sendo amados. E isso acontece porque na infância de vocês viveram experiências que guardaram mágoas, guardaram rancores, guardaram dores e sofrimentos. E para sobreviver, né, encontraram defesas para poder sair daquela situação difícil. E como não foi tratado isso na infância, simplesmente cresceram com essa mesma imagem distorcida que, por mais que se tente criar estratégias de saídas, sempre traz e alimenta, né, mais medo, porque não preenche. Então, qual que é a saída? A saída é se conhecer, é conhecer as emoções e os sentimentos desse medo. Então, se você tiver agora, né, com medo, te pergunta: aonde esse medo toca no meu corpo? Entre a garganta e o plexo solar, onde é que ele está tocando no meu corpo agora? E aí te pergunta. Então, pergunta para esse lugar que está tocando o teu corpo. Medo, como é que você se chama? Qual é o nome dessa emoção, desse sentimento? E aí, detectando essa emoção, esse sentimento, te pergunta: quando é que eu já senti essa emoção e esse sentimento em outro momento da minha vida? E aí percebe se não é uma repetição que você está vivendo, só que agora dentro dessa outra circunstância. Normalmente quem tem medo de perder, medo de não ter dinheiro, tem medo de não ter dinheiro a vida inteira. Quem tem medo, né, de sofrer, tem medo de sofrer a vida inteira. Quem tem medo, né, do insucesso, tem medo, né, de não ter sucesso a vida inteira. Quem tem medo de não ser amado agora, né, de ser abandonado totalmente, ficar sozinho, isolado, esquecido totalmente, né? Já sentiu isso em vários momentos e provavelmente já isso tenha começado na infância. Então, nós não temos como dissolver um medo sem passar pelo sentimento que gravou na nossa alma essa imagem distorcida que nós acreditamos ser. E então, nós acreditando ser aquilo que acreditamos, vamos ter estratégias erradas, porque é em cima de uma imagem errada, que sempre vai trazer mais e mais medo, que sempre vai trazer mais e mais sofrimento, até que a gente possa paralisar. O pânico é uma paralisia, uma crise de ansiedade é uma paralisia. Quer dizer que a gente está postergando o olhar para isso, a gente está nos abandonando nesse processo e posso dizer assim de carteirinha para vocês, o maior medo que nós sentimos não é o medo depois que a gente descobre da onde ele vem, é o medo de entrar em contato com a verdade.
Então, nós temos mais medo do caminho do que propriamente quando nós entramos em contato com a verdade. O contato com a verdade, quando a gente entra em contato com a verdade, é aliviante, sabe por quê? Porque nossa mente daí pode entender. E se a mente pode entender, ela pode contar uma nova história para si mesmos. O amor não é para mim. Medo de se envolver, abandono, pior quando as circunstâncias, as relações se repetem literalmente em muitos sentidos. Perfeito. Essa provavelmente não, né, não vou aqui estabelecer como verdade, mas provavelmente é uma saída que você usou a racionalidade, né? Então, como eu entendi que o amor não é para mim, né? Eu entendo que ela não é para mim, eu começo a buscar subterfúgios, seria pseudo-soluções, né? Para justificar que o amor é para mim. Então, eu começo a dizer que eu realmente gosto de ficar sozinha, que eu me basto, né? Que é mais importante para mim o conhecimento, o conhecimento que eu obtenho do que realmente estar com as pessoas, né? Que eu me viro muito bem solitária. Ou seja, eu começo a dar justificativas de evitar a relação. Mas na verdade, isso nunca vai resolver o medo. Por quê? Porque você está negligenciando uma necessidade que ela não foi atendida lá na sua infância e que você então compreendeu que nunca seria atendida e só vem repetindo esses resultados ao longo da vida. Muito bem. Mas e o que fazer? Então, primeiro, a minha sugestão, pede ajuda para tu olhar para esses medos. Quem tá com crise de ansiedade e pânico, por favor, não se abandone nesse processo, procure ajuda imediatamente. Porque a tendência é você entrar numa paralisia em todas as áreas da vida. Pode generalizar o teu medo, inclusive, em muitas circunstâncias. E esse medo paralisante é o que mais traz sofrimento, né, na nossa vida. Porque daí a gente quase que compreende que não tem mais jeito, que não tem mais saída. E que às vezes até, né, a morte é um alívio da dor e não mais um medo, literalmente, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. E uma outra coisa, né? Ah, bom, deixa eu contar como é que fechou a questão da Maria, né? Eu fiz um exercício com a Maria, que é o seguinte. Então, quem passou por esses sentimentos, essas circunstâncias, né? Isso. Para saber como ele vem, você precisa entrar em contato com os acontecimentos da tua infância, aonde tu sentiu um medo parecido, tá? E aí algumas vezes você vai sozinha, mas a maioria das vezes você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, né? Ou de uma conversa com alguém que faça perguntas e te leve para esse lugar, ou até mesmo de uma terapia, né? Para entrar no medo central, assim, eu te digo que são terapias breves, assim, rápidas, né? Aí depois, se você quiser, obviamente, ampliando, né? Esse conhecimento em mais medos que você tem, em mais circunstâncias da sua vida que você não está satisfeito com o resultado, aí é um tratamento um pouco maior, né? Mas desses medos específicos, assim, que estão surgindo nesse momento para nós, dá para ter um entendimento bem rápido através dessa abordagem, né? Então, o que eu trabalhei com a Maria, né? E talvez possa ajudar vocês que estão me perguntando isso. Veja bem, quem sente o medo fantasioso, então, não é o teu adulto. O teu adulto sabe se ele está se protegendo, se não está se protegendo, enfim. Quem sente esse medo, então, é a tua criança, concorda? É a tua criança. Então, vamos imaginar que a gente tem 3 cadeiras aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 3 cadeiras aqui. Tudo bem? Ok. Então, imagine o seguinte, ó. Tá mais aqui assim. Uma abordagem bastante
importante para nós, né? Vamos imaginar o seguinte: